Vamos alternar. Vai ver o PowerPoint aí, né? Tá. A proposta do nosso game surgiu no encontro passado, enquanto você ia falando, a gente ia trocando mais ideias, fazendo anotações. Como nós somos professores de literatura da segunda série, nós pensamos em fazer um game que pudesse, de fato, ser aplicado, né, executado mesmo, de preferência esse ano, com as nossas turmas. Então, nós fomos para a literatura, pensamos no título Último Suspiro, as telas seguintes vão explicar por quê. Pode passar, por favor. Então, o conteúdo que a gente vai abordar. A gente está estudando romantismo e a ideia era que esse jogo fosse trabalhado enquanto a gente começa a ver realismo e naturalismo. Então, eles já estarão lendo os romances do período, mas ainda não terão tido as aulas sobre o conteúdo, né? Então, enquanto uma coisa está acontecendo, o jogo rola. Pode passar, por favor. Área de conhecimento e literatura. A dinâmica é aquela ali, ó. A situação motivadora seria, como eles estão terminando o estudo do romantismo, então a gente pensou naquela situação. Bem dark, assim, né? Os poetas ultrarromânticos, cansados de uma vida de fracassos e decepcionados com a tímida repercussão de sua poesia, resolveram eliminar qualquer possibilidade de leitura literária e tomaram uma decisão drástica. Acorrentaram os livros dos demais estilos literários para que ninguém mais tivesse acesso a eles. Dessa forma, os últimos livros que cada estudante lerá serão da poesia da segunda geração. Após essa leitura, o estudante morrerá de tuberculose, tal qual os poetas que lançaram a maldição. Só existe uma chance de mudar essa realidade, libertar os livros por eles acorrentados. Então, o jogo seria uma missão que ele teria que cumprir para que libertasse, então, os outros estudantes e permitisse que eles pudessem ler os demais livros. E, consequentemente, é uma ambientação. Eles se encontram nesse momento. O conhecimento que eles têm sobre a disciplina até então é sobre essa fase do romantismo. E eles precisam avançar. Para avançar, eles vão precisar se munir de alguma coisa que é o jogo. Então, você pode passar a tela, por favor? Na dinâmica do game, quem fala essa mensagem? Quem é que apresenta essa mensagem para o jogador? É o Lord Byron, que é um poeta ultrarromântico. Então, ele apresenta essa missão. O comando seguinte, depois de saber o que você precisa vencer, esses obstáculos, você tem que escolher entre uma dessas duas personagens. Gonçalves de Magalhães, que é um poeta ultrarromântico, e a Maria Firmina dos Reis, que é uma prosadora romântica também. Existe um quê a mais a partir dessa escolha. Dependendo do personagem que você escolhe, você tem alguma vantagem ou desvantagem em relação aos próximos níveis, mas isso não está explícito. É uma conexão com o contexto histórico, porque o papel da mulher nesse momento ela é desvalorizado em relação à sociedade. Em algumas fases, se você escolhe a Maria Firmina dos Reis, você só tem uma vida. Se você escolhe o Gonçalves de Magalhães, você tem mais. Posso mudar? Pode. Então, é isso que ela falou, após ser introduzida a situação motivadora pelo Lord Byron, escolhe o Avatar, né? A seguir, a gente foi printando, assim, algumas telas nas quais a gente pensou, porque, na verdade, esse é um jogo que está só na imaginação e no PowerPoint. A gente não sabe exatamente como executar, né? Mas a gente está muito animado, se a Tec lá da escola ajudar, acho que a gente, né, vai dar certo. Então, apareceria uma tela, assim, com 6 níveis, né? Sendo que 5 bloqueados, só o primeiro aberto, para que ele pudesse participar. A gente pensou também que ele iria acumulando pontos, um total X de pontos. Esse seria o objetivo, mas a gente não sabe também quantificar esse X, né? Entre alguns níveis, haveria algumas questões bônus, que aí faria com que ele acumulasse pontos extra. Ao final do jogo, além da vitória, o jogador poderá integrar um ranking que permitirá uma competição entre os alunos. Aí a gente pensou em 2 coisas. Esse seria um jogo que ele poderia ter no celular e acessar em qualquer lugar do Brasil, já que a gente tem alunos do Brasil todo aqui, né, nas férias, enfim, passar para os colegas. Mas a gente pensou também na execução desse jogo dentro de sala de aula. Então, assim, qual é o tema da aula de hoje? É o jogo. E ele está lendo só Machado de Assis, por exemplo, mas ele não sabe nada, teoricamente, do conteúdo. Então, o conteúdo seria introduzido a partir do jogo. E aí a gente poderia fazer uma coisa colaborativa como turma mesmo, né? Todos os 15 alunos corresponderiam a um jogador. Pode passar, por favor. Então, aí pode avançar. São os 6 níveis. E a gente tentou, a cada nível, usar alguma estratégia diferente, para que não fique só com a cara de jogo de pergunta e resposta, que a gente já fez alguns jogos assim. Um dos jogos que a gente desenvolveu como primeira atividade da série foi um resgate através de um jogo de perguntas. Então, a gente queria fazer algo diferente que já foi feito. Esse primeiro jogo
É um jogo que ele vai ter que clicar nas virgens e descobrir qual é a amada do poeta. Então, aí não tem nenhuma habilidade específica da disciplina. É simplesmente a repetição de uma ação para poder passar. E a gente se inspirou naquele joguinho ali do livro Clipe, que é exatamente assim. Fala do poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, do Carlos Drummond, e a primeira fase ele tem que clicar até encontrar qual é a pedra que abre para a segunda fase. A gente pensou, então, seriam várias... É bem mórbido, mas a segunda geração romântica é isso mesmo. Seriam várias virgens mortas quando ele clicasse. Quando ele clicasse na virgem amada do poeta, essa virgem subiria, assim, pá, com uma musiquinha. Aí ele passaria de nível. Nível 2. Nível 2, o título a gente deu, Faxina na Biblioteca. Inspirado também nesse joguinho do livro Clipe. A regra seria, colete 10 livros ao mesmo tempo em que se desvia das traças e raros objetos de decoração que estão nessa biblioteca. E aí entra aquela regrinha que a Vanessa falou. Se você tiver escolhido o Avatar Maria Firmino dos Reis, você só tem uma vida, tem que recomeçar. Se tiver escolhido Gonçalves de Magalhães, você tem 3, porque os homens no século XIX valiam mais do que as mulheres, infelizmente. Então fica aí uma discussão para além do jogo, né? Do lado, se perguntar, mas por que eu só tenho uma vida? Pode passar. No nível 3, do Poeta Moribundo, a gente também parte de um contexto histórico, que é a tuberculose, o mal do século, e a partir daí, o jogador precisa curar esse poeta moribundo e acertar 7 doses de remédio na boca dele. A inspiração desse jogo é um que a minha filha joga, lá está no Frive, né? Nesse joguinho você tem que jogar coraçõezinhos e despertar as princesas. E foi nisso que a gente pensou mais ou menos, né? Não nesse layout, mas na ideia de você ter que acertar, né? A ideia é colocar uma botica, em que você tenha vários remédios e que ele consiga acertar. Nível 4, também minha filha joga, Sombras em Meu Quarto. A gente pensou num quarto ambientado no século XIX, eles leram recentemente Lucília. Então, esse seria o quarto de Lucília, a cortesã criada por José de Alencar. E ele teria que identificar entre vários objetos aqueles que corresponderiam às sombras destacadas ali na frente, num tempo determinado, né? Esse jogo tem 3 minutos, a gente pode regular isso para aumentar a dificuldade ou não. Esse, de cada escola no seu quadrado, a gente quer fazer uma retrospectiva nas características que eles já conhecem e fazer o levantamento das próximas características. Então, a ideia é que ele precisa associar, a gente tem um livro aberto, e ele precisa associar, encaixar quais são as características que pertencem a uma tendência e quais as características que pertencem a outra. Nós pensamos em, por exemplo, ficar girando assim. A gente tem a ideia, mas não sabe como executar, viu, professor? A gente pensou em ficar girando assim, romantismo, realismo, e aí ele clicou, parou no romantismo. Então ele teria que associar as características dessa escola e o mesmo se fosse a outra. No último nível, a nossa proposta é colocar alguns autores e você precisa associar nomes de livros a esses autores. Não sabe? Se colocar o livro na mão do autor, alguma coisa assim, para que eles tenham referência do repertório cultural, do que eles já leram de livros, a que autores eles conseguem associar. A gente pensou, apareceu o nome do autor, que pode ser do romantismo ou do realismo naturalismo, e aí apareceria uma biografia breve assim, dele, quem foi, tal, e depois ele teria que associar 3 obras literárias escritas por ele. Aí nós pensamos nas telas, assim, só para ter algumas ideias. E no final, se tudo der certo, se ele passar por todas as fases, uma porta se abre, os livros são libertos, ele consegue avançar nos estudos e a gente passa para o avanço nos estudos das escolas literárias. Os objetivos aqui já... E tem sobre a plataforma, das plataformas que a gente pensou. Pode passar, por favor. A avaliação, a gente pensou na conclusão, só que a gente ainda não tem um individual, mas a gente quer pensar numa pontuação de turma. Pode passar. A gente pensou em 2 plataformas. O Scratch, que foi a oferecida ao longo do curso, só que eu não sei se a linguagem, se o desenho dela se torna tão atraente para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Com os trabalhos que eu tenho visto. Durante a nossa pesquisa, a gente encontrou no próprio Scratch um link para o Faz Game, que é uma plataforma em Flash, só que com o acesso, a gente fez o login, com o acesso gratuito,
a gente fica sem recursos, então precisa da versão paga para poder adicionar as nossas imagens. A gente fica limitado a só 2 imagens disponíveis, a gente não conseguiu testar. Mas a linguagem, a jogabilidade e até para projetar, para programar, a gente sentiu menos dificuldade de encaixar do que no Scratch. E os jogos, 2 games que foram inspiração, que são os do livro Clipe, a gente achou que talvez pudessem ter sido feitos a partir dessa plataforma Faz Game, então seria interessante. Isso aí são questões bônus, né? A gente pensou em perguntas de respostas objetivas sobre as escolas. Então, respondeu, avança a casa. Isso é comum em alguns joguinhos, né? E aí, no final, você tem uma pontuação extra, que vai se acumular para você chegar lá ao número X de pontos. Ou questões bônus também no estilo charadas literárias, que a gente poderia brincar com o nome de livros, de autores, enfim.